Obrigado. Valeu a pena, talvez, esse tempo a mais, porque tivemos, então, o privilégio de, então, já em primeira mão, já saber essa... Uma filha você deu, viu? Ah, tá. Não, eu vi que ele deu uma... Realmente, eu compensei. Não, mas maravilhoso ouvir o relato de vocês. Eu acho que foi fantástico. Eu acho que essa segunda parte da tarde, assim, com os dois cases de sucessos e de aplicativos, que eu acho que só vem a ganhar para todos nós, no sentido de empoderar cada vez mais a gestão e de a gente conseguir apoiar os gestores para trazer uma melhor educação. Eu acho que isso vai ajudar muito, possivelmente tribunais que estão aqui e outros auditores vão estar interessados em saber mais desses projetos, conversar com quem que pode compartilhar, porque eu sei que muitos, esse na ponta do lápis e o do Rio de Janeiro também já foi compartilhado com alguns, então isso é sinal de um sucesso já bem grande, que eu acho que só tem a replicar, a gente só ganha trabalhando conjuntamente. Em termos de tempo para perguntas, comentários, realmente não temos, assim, então é uma pena, em parte, é uma pena por parte. Como é que estão me dando um tempo a mais, se quiser. Então aproveitemos, então. Vou aproveitar. Oi, Renato. Perdão, pessoal. Não, só para avisar que a reunião do comitê não vai ocorrer hoje, então vocês têm mais um tempinho, fiquem à vontade aí, porque eu sei que o debate está bem interessante, né? Então, podem tocar aqui. Tá, obrigado, Viviane. Eu sei que também, provavelmente os colegas também cada um tem seus compromissos depois, mas eu acho que sim, podemos então abrir. Eu acho que tem assuntos, eu também tenho perguntas também, se fosse o caso, de a gente então continuar. Mas vou deixar para algum colega, alguém que queira saber mais detalhes aí para a gente compartilhar, enriquecer esse desafio conjunto. Eu acho que tem pontos assim no sentido de cada um trouxe as suas vivências, mas também teve desafios ao longo do caminho que talvez vale compartilhar, a gente saber, porque cada um vai trilhando seu caminho conforme vão vendo os desafios locais. Então nós, como Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente até, olhando aqui um pouco com o Vinícius, a gente realmente enxerga muito na ponta do lápis, a gente viu, assim, brilhou os olhos. Então, para nossa realidade, a gente viu que talvez já seria maduro a gente ver, trabalhar com a administração de adotar. Então, tem vários pontos que cada um pode pensar para a gente construir conjuntamente. Mas passo a palavra a quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta no primeiro momento. Vamos lá. Vou lá primeiro e depois o Gilson aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Adécio, Tribunal de Contas do Espírito Santo. Primeiro, parabenizar ali o pessoal do Rio de Janeiro, né? Esse é de Minas, do Rio, municípios do Rio. Na verdade, por esse trabalho que eu acho magnífico. E depois, Minas Gerais, por desenvolver o aplicativo, que inclusive a gente já tem alguns contatos lá, né? Temos a intenção. Aí a gente vai tentar amadurecer a ideia, de repente incluir um plano de ação, alguma coisa parecida. Mas eu fico na dúvida não, mas eu queria só saber mais alguma coisa a respeito internamente. Qual é a demanda de vocês interna para manter esse programa em funcionamento? Eu sei que o aplicativo, as demandas são encaminhadas para os gestores e depois, caso não se resolva, ou mesmo há uma espécie de monitoramento por parte do tribunal. E aí, quem fica por trás disso? Qual é a estrutura de vocês em relação a isso? Pois na verdade, essa questão da demanda, ela é muito interessante, pergunta excelente, porque ela reflete, inclusive, no receio dos próprios gestores. Eu vou dar um exemplo de uma conversa que nós tivemos com a secretária de governo, hoje, da Educação do Estado de Minas Gerais, em função até da fala do próprio governador, que em um determinado momento queria instituir a obrigatoriedade do uso da ferramenta, né, o atual governo Zema, por decreto, para dizer, nós vamos utilizar aqui, mas na conversa que nós tivemos com a secretária, ela teve uma série de receios. Por quê? Porque essa ferramenta, ela traz a evidência, né, enfim, as vísceras, né, do processo de educação, especialmente em relação à infraestrutura, que é aquilo que nós sabemos, mas não conhecemos sobre o aspecto da consolidação. E, obviamente, que isso traz uma responsabilidade muito grande para o gestor, sobretudo, porque ele precisa fazer ali um trabalho de
autogestão em relação aos problemas, e nasce desde como eu disse, o diretor, né, em algumas situações do Estado, superintendentes, secretário, recai também sobre o governador e prefeito, né, e isso é um dos fatores que nós precisamos superar. E superar de que maneira? Através do diálogo, né? Através, primeiro, da consciência de que isso é um problema histórico e que não se resolve da noite para o dia. Esse é o primeiro passo. Segundo, de estabelecer planos de ações factíveis para resolver aquilo que está ao alcance do braço. Não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, nós temos que ter essa consciência. E especialmente, e eu percebi isso aqui, especialmente na apresentação do Gerson, né, esse trabalho em rede, esse trabalho que envolve multi-atores, para que todos possam ter a consciência da complexidade que é solucionar esse problema histórico. E aí envolver o Ministério Público, porque não adianta também jogar, quando eu falo Ministério Público do Estado, não o Ministério Público de Contas, às vezes talvez fique mais fácil, porque está dentro, a gente chama do mesmo território, faz parte da casa, é mais fácil trabalhar, mas trazer o Ministério Público para essa discussão, para que se perceba, né, como eu disse, a complexidade e, através do diálogo e do consenso, estabelecer planos de ações factíveis. A atuação do Tribunal de Contas, ela tem que ser sempre residual. E eu diria que a do MP, mais residual ainda, num momento posterior ao do próprio Tribunal de Contas. Porque nós tivemos a oportunidade de assistir na palestra pela manhã a fala de um promotor aqui da área especializada, das regionais especializadas em educação, dizendo que no início o ímpeto dele era ajuizar tudo e depois ele percebeu que o caminho não era esse, o caminho era outro, né? E é isso que a gente precisa, de alguma forma, tentar construir uma quebra de cultura do controle, para perceber que todo esse instrumental tecnológico eles têm que estar à disposição do gestor. Nós precisamos produzir diagnósticos para o gestor, para que ele possa, né, receber o feedback do controle social e ele ter que resolver. E nós, então, trabalharemos no que eu chamo metacontrole, ou seja, naquilo que é residual. E de que maneira? Não transformando isso no processo, senão nós não vamos dar conta disso. Empoderando o auditor de controle para que ele possa monitorar, estabelecer outros tipos de ação, né, ter a flexibilidade de atuar em relação a esses prazos também, monitorando, inclusive, descumprimento. Não vejo nenhum problema de um prazo não cumprido, que ele possa ser dialogado com o gestor e, conscientes de que a impossibilidade foi decorrente de justificativas, vamos chamar assim, reais, e não de desculpas, para rotular uma diferenciação, né, poder conceder um prazo maior para a solução do problema. De tal maneira que, resumindo a sua pergunta, o nosso trabalho seja um trabalho racional e limitado, de só transformar isso em determinações, né, sob pena de aplicação de multa ou de inserção nas análises de plano de governo, das contas de governo, naquela parte realmente em que não houver condições de ser resolvido pelo próprio gestor. Então é por isso que eu tenho rotulado esse tipo de controle colaborativo ou compartilhado, porque nós passamos aqui o dia hoje escutando o que eu costumo dizer que é o óbvio. Nós, controle externo, não temos condições materiais de dar conta das nossas atribuições. Isso só será possível se o controle social estiver, este sim, aparelhado para isso. É o controle social que vai dar o feedback necessário ao gestor. Aliás, esse é um dos grandes papéis, que são diversos, da própria ouvidoria. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é nessa linha. Tá bom? Eu vou só dar uma contribuição, porque o Piauí, se a Naira pode me corrigir, eu acho que é o mais recente que aderiu, né? Nós estamos fazendo amanhã um mês do lançamento do aplicativo na ponta do lápis. E essa inquietação que o colega teve, eu tive no começo. Como foi por que eu fui procurar o Minas Gerais?
houve a reestruturação do TCE Piauí com a criação da divisão especializada em educação, e eu estava buscando alguma coisa para dizer que, olha, a educação chegou pela primeira vez no TCE Piauí. Quando eu vi o projeto lá de Minas Gerais, eu não, é esse caminho aqui que eu quero traçar, e a gente foi até lá conhecer e trouxe para o Piauí. E quando eu cheguei para o meu secretário de controle externo para falar do projeto, a primeira coisa que ele falou foi: Gilson, o que é que tu vai fazer com esse tanto de informação? O que é que tu vai fazer com esse ponto de denúncia? Tu vai fazer o quê? Tu tem gente, tem pessoa para trabalhar contigo? E aí eu fiquei, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer mesmo com esse monte de denúncia? E aí eu conversando com a Naila, né, e com o Dr. Cláudio, lá em Minas Gerais, ficou bem claro para mim que essas informações não são para a gente. Essa é uma ferramenta de gestão. Essa é uma ferramenta para dar voz a quem não era ouvido, que é o usuário da política de educação. Então essa é uma ferramenta que o Tribunal de Contas está disponibilizando. Quando eu chego para conversar com os secretários, ou com os prefeitos, e até com o governador, eu falo assim: olha, é um presente que o TCE está dando. Né? Para quê? Para que você, gestor da política de educação, consiga ouvir o usuário da política de educação, o aluno, o pai de aluno, o professor, e daí poder direcionar os recursos públicos. Então esse tem sido o discurso, e os conselheiros, o presidente compraram, né, essa ideia, e a gente conseguiu. Mas falando um pouco dos desafios que a gente teve lá no Piauí, que pode contribuir para alguns colegas, né? O colega do Amazonas veio conversar comigo em Brasília, que estava pensando em lançar lá o aplicativo também. Para mim, o primeiro desafio, o grande desafio, foi falar com alunos. Eu acho que esse era o nosso maior desafio. A gente, no Tribunal de Contas, nós somos acostumados a falar com o vereador, com o prefeito, com o nosso jurisdicionado. E pela primeira vez nós estamos falando com crianças. Então esse foi o grande desafio, né? Disseram já para eu tirar a barba, eu já botei um aparelho para ver se eu, né, fico com a cara mais de criança ainda para conversar com esses alunos, né? Então esse é o nosso desafio. Um outro desafio que eu até anotei aqui é a questão o medo dos diretores sofrerem uma sanção com a utilização desse aplicativo. E o que eu tenho conversado com eles e tentado sensibilizar é que essa é uma ferramenta que vai ajudá-los. A partir do momento que eu sou um diretor de uma escola e eu tenho 50 reclamações e eu não tenho recurso para fazer aquelas reclamações, eu vou lá no secretário de educação e digo: secretário, olha isso daqui, olha o tanto de reclamação que eu tenho. Então é isso que eu tenho tentado sensibilizar os gestores. Eu estava falando para a Naila, vamos fazer agora em agosto, 12, 13, 14, um workshop de diretores, para que os diretores aprendam, porque também não adianta só o aluno usar se não tiver o feedback dos diretores. Então, um workshop para os diretores, para que eles aprendam a utilizar e aprendam a, né, usar essa ferramenta para conseguir também recursos para a sua escola. Então, é isso que a gente tem feito. E parabenizar agora e já dizer de antemão, meu presidente está ali, eu vou já conversar com ele, que a gente já quer o Lupa de Minas. Gostei principalmente do eletrocardiomani, adorei, já anotei aqui, mas eu acho que é isso, conselheiro, o controle social é a saída, não tem condição a gente não consegue fazer tudo, nós não temos braço para isso. Vou complementar o seguinte aqui. No caso do Rio, a gente tem um universo um pouco diferente, né? No caso do Rio, a ação do tribunal é direto com a secretaria, né? No caso do Rio, o tribunal passa a ser um catalisador das ações. Na verdade, a secretaria, quando ela vai fazer um plano de ação, ela senta com o Tribunal de Contas para que a gente possa fazer esse plano de ação em conjunto e o Tribunal de Contas possa fiscalizar aquele plano de ação que está sendo acertado pela gente. É um diferencial porque a gente tem apenas um município, né, apesar de ser imenso, mas o nosso discurso é apenas com o secretário de Educação. Então, aquilo que é feito naquele momento ali é tratado e é discutido, que é diferente de você ter vários para todos ser tratado. Alguém mais? Também para o Cláudio, existem hoje diversos mecanismos colocados à disposição do cidadão para fazer esse controle social, né? As páginas das prefeituras, tem os portais das transparências, os tribunais de contas, portais do executivo do Estado também. Mas mesmo assim o engajamento do controle social não é tão grande. E como que vocês conseguiram sensibilizar, se vocês fizeram algum método ou alguma campanha para sensibilizar que ele tivesse esse resultado? Excelente.
E, de fato, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Eu divido esse desafio em dois públicos bem distintos. O primeiro, relacionado à cultura política e ao receio. Esse receio de trazer à tona problemas históricos. E isso está diretamente vinculado aos usuários do serviço. Professores, diretores, secretários, eles morrem de medo de utilizar essa ferramenta. Só no âmbito de Minas Gerais, nós temos quase ou mais de 300 mil estados e municípios, atores qualificados da educação, professores, diretores. Se nós colocarmos aí pais de alunos e alunos, imagina o universo. Ok? Então, por exemplo, esse tipo de divulgação, nesse universo, se restringiria à adoção de uma política de Estado ou de município, determinando que se utilize a ferramenta como uma ferramenta oficial. Foi o que pretendeu, de alguma forma, fazer o governador, mas aí a própria secretária, de alguma forma, ficou amedrontada em função dos outros atores que nós precisamos trazer para esse universo e com eles dialogar para quebrar a cultura, para sair da cultura da judicialização, da representação, da denúncia, que só vai produzir papel e processo, para a cultura da consensualidade, da conformidade no sentido de, olha, não nossa conformidade clássica, mas no sentido de trabalhar soluções pactuadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e aí esse é muito mais difícil, e aí um dado interessantíssimo. Como nós não conseguimos vencer ainda essa parcela da cultura posta em relação a esse ambiente, nós temos apenas hoje, eu vou dizer aí, em números relativos, 1,5% desse universo cadastrado. Ou seja, nós estamos falando de 100 mil pessoas com a utilização do aplicativo, quando nós podemos atingir só nesse universo mais de 350 mil. Veja como é que os dados começam a ficar mais limpos e podem ser transformados em informações mais fidedignas a representar a realidade. E o segundo desafio diz respeito a um desafio geral dos aplicativos, dos apps sociais ou públicos. Não tem, vamos dizer assim, o cashback, não tem o retorno comercial. Porque todo aplicativo bem sucedido, vou dar um exemplo, conversei hoje com a Naila, isso, Booking. Você vai usar o Booking, o cara fala assim, olha, convide seu amigo que você ganha R$50. Sabe? Beleza. Se eu pudesse fazer isso na ponta do lápis, entendeu? Esse cashback todo mundo adere rápido. Agora, como fazer isso num aplicativo social? Levei, inclusive, esse desafio para melhor, em uma das 10 maiores escolas de administração e marketing do Brasil, que é a Fundação Dom Cabral. Conversei com o presidente, e, inclusive, ele ficou de colocar isso como um desafio para um grupo de alunos franceses que estariam lá fazendo uma especialização, porque realmente é algo interessante. Mas há um espaço interessante também para ser trabalhado. Eu tive a oportunidade de falar agora... Tem alguém aqui do Rio Grande do Norte? Eu tive a oportunidade de falar lá no Rio Grande do Norte, na Hackfest, a Maratona Hacker lá, pessoal extremamente preparado. E aí eu falei só sobre o aspecto do aplicativo, das questões relacionadas à tecnologia, uma área que eu tenho formação também, gosto muito, não só, depois tive que até adaptar um pouquinho a fala, porque tinha muita gente de direito também, etc. Mas, dentre os 17 grupos formados por doutores e mestres, que estavam lá trabalhando soluções dentre os dados abertos que eles tinham para trabalhar, as perguntas ou os comentários foram todos direcionados a algo que é uma realidade para os aplicativos dessa natureza, ou pode ser a gamificação. Ou seja, de alguma maneira despertar alunos em relação a essa coisa do game. Eles nasceram com essa cultura, eles precisam de um retorno imediato, eles precisam disputar com o outro. Então isso pode ser uma solução. E há outras soluções, como por exemplo também o cashback, não necessariamente nesse padrão Booking, mas por exemplo sorteios. Eu ouvi dizer aqui da ideia do Gilson, em relação à questão do embaixador. Eu achei fantástica de você criar um embaixador aluno em cada unidade e ao final do ano
sorteado entre aqueles que mais foram ativos em relação aos colegas na atuação do aplicativo, um celular, por exemplo. Olha aí o caso do TCM, porque o pessoal lá é muito rico, então eles já podem dar um notebook e tal. Mas, enfim, esse, sem dúvida, é um dos grandes desafios, é exatamente a questão do marketing, vamos dizer assim, do marketing mesmo, e da propaganda relacionada ao uso do aplicativo social, qualquer que seja ele, né? Qualquer que seja ele. Boa tarde, eu sou Elizabeth Dornelles, secretária de Educação do município de Cruz Alta. Acho que faço o contraponto, né? Porque até agora não escutei nenhuma secretária ou, enfim, diretora da escola falando, né? Muito bom que... Mas eu quero, em primeiro lugar, externar assim, um agradecimento muito grande como educadora, né? Aí na estrada há mais de 50 anos, por essa contribuição, né, que tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público estão trazendo para nós, educadores, né? Quer dizer, uma missão que não se dá mais conta, nós não damos conta, né? Precisamos, de fato, de fazer essa aliança com todos os outros setores, e não no sentido da cobrança, né? Quando a gente fala em Tribunal de Contas, quando fala no promotor Márcio, lá de Santo Ângelo, parece que as pessoas levam um susto. E não é essa a relação que nós temos, e eu, secretária da Educação, tenho, por exemplo, com o Dr. Márcio, né? Isso nos torna mais leve o trabalho, né? E ficam assim uma série de questões, quando a gente começa a pensar, divulgar todos os dados através dos aplicativos, né? Como é que eu vou me ver com os vereadores lá de Cruz Alta? Né? Bem em cima, essa gestão não presta, isso é exatamente, né, o que a gente quer, a eleição está aí. Então, eu não sou da área política enquanto eleitoral, sou política, sim, senão não estaria num cargo desses, né? Então, tenho alguns sofrimentos com isso, né, daquilo que a gente pensa e precisa fazer, mas que tem sempre os campos políticos opostos pressionando, né? E aí, nosso caminho tem sido esse da coparticipação. Os pais têm que estarem conosco, as crianças, né? Ontem eu tive uma experiência maravilhosa, que é o vereador Mirim na cidade, né? Foi me visitar, enfim. E aí as crianças podiam fazer uma pergunta. Qual foi a pergunta que uma criança de 11 anos fez? Como é que as verbas da nossa escola são distribuídas? Da onde que elas vêm? Como é que a gente faz quando a gente quer alguma coisa para a escola? Então, essa é uma questão educativa, uma questão da formação política, da participação, né, fantástica. Eu disse para eles, né, é isso, vocês têm que estarem aqui comigo e venham, enfim. E aí eu também queria fazer uma outra questão do empoderamento do professor, né, relatar uma experiência, né. Então, nós tivemos uma certa dificuldade com os nossos professores para convencê-los de que a hora-atividade é para ser feita na escola. Hora-atividade não é hora de descanso, não é folga do professor. É hora-atividade para planejamento, para estudo, para conhecimento da realidade da escola. E aí, isso foi este ano, né? Tivemos o auxílio do Dr. Márcio, que foi a Cruz Alta, falou para os nossos professores e tal, e tudo se acomodou. E aí, a minha satisfação do empoderamento é o seguinte: nós com a ABNCC, né, para colocar em funcionamento em 2020, né, com já feito o trabalho todo, né, do referencial curricular gaúcho, tínhamos que fazer, como estamos acabando na próxima semana, o referencial curricular municipal. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar os professores, né? Formamos 8 grupos, né, de professores, e chamar para onde? Para a secretaria. E o que mais me deixou surpresa e feliz? A satisfação dos professores de estarem vindo para a secretaria. Primeiro se assustaram, acharam que a secretária, né, ia chamar a atenção, tinha alguma coisa que ela ia, né, enfim, tinha para reclamar. Aí, quando começou o trabalho, os relatos têm sido assim, e foram, tá finalizado o trabalho deles, agora é o nosso de sistematizar, foram fantásticos. Por quê? Porque se sentiram empoderados. Sou eu que decido sobre a minha área, sobre o primeiro ano, sobre o segundo ano, o que é que eu faço com a educação infantil, né? Então, são essas questões
da gente olhar, né, e ter aqui, eu gostei do relato dos senhores, né, porque não foram aqui os, né, enfim, os super-homens que assustam às vezes a população, né, mas foram os humanos que deram seus relatos, que fizeram, né, quer dizer, por que que eu estou aqui? Não é porque que eu estou aqui porque eu estou nesse cargo, porque eu sou profissional para isso. Eu estou aqui porque eu sou um humano preocupado com isso, né? E eu também estou na educação ainda, exatamente por isso, né? Então eu só queria fazer esse relato, até para marcar o lugar da secretária. É só vocês que falaram. Também não podemos deixar isso. Secretária, a gente é demais, assim, espero que nos próximos a gente consiga trazer mais secretários, porque eu acho que renova nossa compreensão melhor desse mundo tão complexo, mas tão assim, gratificante de todo mundo que atua da educação. Então, ouvir o seu relato é fantástico, fenomenal. Espero que mais professores e secretários possam comparecer e compartilhar. Se quiser depois compartilhar também, enfim, fiquem à vontade, mas pra gente é uma satisfação também vocês virem aqui, conhecer um pouco os nossos esforços e ver que realmente tem caminhos comuns, assim, objetivos comuns que a gente pode alcançar trabalhando coletivamente. Até acho que eu queria comentar alguma coisa. Eu queria comentar também uma coisa aqui. Só comentar mais uma. Em termos, né, da existência, as prefeituras de fato, por exemplo, a nossa tem o Colab. Né? Mas qual é a minha surpresa quando o Colab não tem espaço para lançar as questões da educação? Né? Se lança sobre buraco, sobre luz que não acende, sobre não sei o que, mas sobre educação não tem. Né? Então é importantíssimo, eu fico pensando assim, como é que os nossos técnicos lá, né, que trabalham com essas questões, eles podem também pensar que lá no Colab se faça mais um acréscimo para tratar das questões da educação. Como é que as questões da educação chegam para mim? Então, com todo o respeito, vou dizer aqui, eu tenho uma presidente do Conselho Municipal de Educação que é uma tremenda de uma fofoqueira. Né? Vocês não vão contar para isso, né? Como é que as questões chegam? Pelas páginas sociais a título de fofoca. Não são questões institucionais, né? Aí é porque é contra a secretária, né? Contra essa mulher. Então, é a gente poder construir instrumentos institucionalizados, né? Não a gente ficar nessa coisa assim pessoalizada da política, do partido e tal, porque nós temos que atuar com a política, a gente não se afasta dela nunca, mas nós temos que buscar produtividade nas nossas ações. Se eu não passo 4 anos na educação, saio, e aí vão dizer, mas aí pode dizer o que essa mulher fez? Nada, né? Porque ficou fazendo politicagem. Então, não é suficiente os instrumentos que as prefeituras têm, né, para, enfim, essas buscas de informações. É preciso alguma coisa com uma certa especificidade para a educação. É importante só fazer um comentário, que nesse aplicativo, como eu já disse, né, as informações elas ficam, vamos chamar assim, simuladas. Né? Aqueles que fazem o relato, eles não vão aparecer para os vereadores, isso não é relevante para os vereadores. Pode ser o cidadão comum, como eu disse, eu não gosto nem dessa expressão cidadão comum, o cidadão, né, um professor, pouco importa, ele não vai ter acesso a quem fez. Então, assim, vamos dizer assim, essa eventual perseguição política já, de alguma forma, diminui. Agora, realmente há um ônus político, e é aquilo que nós falamos, nós precisamos, de alguma forma, ter essa consciência e criar um caminho de diluição de todo esse processo histórico. Nós temos que reconhecer que isso é um processo histórico e que esse ônus político precisa ser repartido com todos, inclusive com os controladores, sobretudo. E quanto ao aspecto do humano, né, levantado aqui, ainda bem que nós somos tão humanos quanto, na verdade isso é fruto, indiscutivelmente, de um papel do professor. Porque se estamos todos aqui hoje é porque nós bebemos da fonte dos professores, aprendemos com os professores, temos que ser gratos aos professores. Isso é que é importante. Meu nome é Paulo, do Tribunal de Minas, só acrescentando um ponto também na fala do Dr. Cláudio a respeito da divulgação. A gente tem usado também muito a comunicação com a Associação de Municípios, né? Então, eles conseguem reunir trocentos prefeitos num segundo, né? E convencimento de prefeitos a
a trabalhar junto com esse aplicativo. Então é uma forma também de a gente estimular o uso do aplicativo através das associações de municípios. Perfeito, então pessoal, assim, tem mais alguma última fala, depoimento, relato? Então, eu acho que já fizemos muito aqui, até antes de vocês saírem, principalmente os colegas que apresentaram, a gente vai fazer um agrado, um reconhecimento por eles exporem essas iniciativas. Espero que nos próximos eventos a gente possa partilhar mais dessas iniciativas, que no próximo ano a gente consiga ver mais tribunais adotando as respectivas iniciativas, boas práticas que a gente encontra por aí, que a gente consiga ter mais relatos de professores e secretários nos subsidiando também, de vendo assim, do ponto de vista do tribunal, o que o tribunal pode auxiliar, o que o tribunal pode ser um instrumento para ajudar a empoderar melhor a gestão educacional. Então, eu acho que essa construção que a gente está tentando se aproximar cada vez mais é dialógica. Então, ela vai, a cada ano, a cada momento, a gente vai construindo mais. Eu acho que isso ficou bem claro de todas as falas aqui, vários exemplos de sucesso que espero que sirva de inspiração e que possa ser implementado em cada um dos nossos tribunais aí, de uma forma conjunta, que a gente tem esse caminho comum.